Olá, tudo bem? CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós falamos sobre as coisas de Roraima. Aqui nós falamos sobre os interesses da classe trabalhadora. Mas é importante que você se inscreva. Tá vendo aí embaixo? Ó? Inscreva-se. Clica aí no inscreva-se e você vai fazer parte desse universo de diálogo. Agora, não esqueça de clicar no sininho. Esse sininho que está aqui embaixo, ele tem uma importância maravilhosa. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai receber uma mensagem em seu celular. Seja bem-vindo, um grande abraço. Olá, tudo bem? CFA, seu canal de comunicação. Aqui o povo de Roraima tem voz. Aqui nós conversamos sobre os problemas que afetam a sua vida. Ao meu lado hoje, essa grande figura que eu conheci há muito tempo atrás. Darlene, quando a gente começa o programa, a gente pede para que as pessoas possam se apresentar. Quem é Darlene? Então, Darlene é uma estudante daqui da Universidade Federal de Roraima. Eu estou cursando o 8º semestre do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Eu sou militante dos movimentos sociais desde os meus 15 anos, sou camponesa, filha de agricultores aqui do interior daqui de Roraima. E sou uma pessoa hoje muito engajada no movimento estudantil aqui dentro da universidade. Faço parte do Levante Popular da Juventude, que é um movimento que está crescendo aqui em Roraima. Ah, que legal. E assim, o que é o Levante Popular da Juventude? O Levante é um movimento da juventude que propõe um projeto popular para o Brasil. Então, é um grupo de jovens que estão espalhados em diversos lugares do Brasil que vem dialogando sobre a necessidade de um novo projeto de sociedade, e isso vem movimentando a juventude para que a juventude possa se unir e dialogar suas pautas. O Levante, ele não tem uma única pauta, porque ele pensa a sociedade como um todo, né? Um novo projeto de sociedade, e ele tem formas diferentes de atuar, porque a gente se reúne em coletivos para discutir, não só discutir, mas para pensar ações dentro da sociedade que tem algum impacto. Tá, e assim, a forma de organização de vocês entre os estudantes, no campo e territorial. Como é que está essa organização em Roraima? Então, nós temos uma célula, que são os núcleos do Levante. A célula daqui de Roraima se chama Célula de Organicidade Davi Copenaua, que a gente escolheu esse nome porque é uma liderança indígena que tem muita representatividade para a gente aqui no estado e que nos inspira a seguir na luta, né, por direitos. Então, a gente escolheu o nome Davi Copenaua porque é um nome que nos representa muito. O nosso movimento aqui, ele ainda está muito centrado dentro da universidade, porque foi aqui que surgiu, dentro da universidade. Então, é uma organização que hoje tem uma frente de estudantes e, como eu, estudantes do campo, tem estudantes indígenas também, mas ainda uma frente que está em atuação dentro da universidade. A gente está se organizando no Levante tem pouco mais de um ano e a gente já tem crescido bastante, agregado novos atores aí dentro desse grupo. Então, é uma frente que hoje ainda está dentro da universidade, mas que vem crescendo e tem esse anseio de sair de dentro da universidade e conquistar outros espaços. A sociedade brasileira, ela almeja muito transformação, né? Até porque nós vivemos num quadro de exclusão social, de uma disparidade financeira entre os mais ricos e os mais pobres. Vocês falam em transformação social. Que transformação social é essa? Como eu falei antes, é um projeto de sociedade mesmo. A gente luta por reforma agrária, né, por direitos trabalhistas. A nossa pauta, ela é muito diversa, mas ela vem mexer na estrutura mesmo da sociedade, como você falou, a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito desigual, e que nós, enquanto juventude, nós temos essa visão de que nós temos essa força de fazer a mudança, e que a mudança começa pela gente.
Então nós nos organizando enquanto juventude e indo em busca de transformação, essa transformação mesmo, da base ali, de buscar melhorar as condições de vida das populações mais pobres, dos indígenas, das populações negras. Então essa é a nossa bandeira de transformação, é saúde, é educação pública, gratuita, de qualidade. Partindo principalmente dessa perspectiva da inclusão, né, e do reconhecimento desses segmentos sociais que são excluídos hoje. Exatamente. O Levante é formado, na sua maioria, por jovens da periferia, por jovens do campo, jovens indígenas. Então, as pautas que nós trazemos são as pautas desse segmento da sociedade que hoje se encontra marginalizado, excluído, né, de inúmeras políticas públicas. Então, esses jovens que trazem a sua demanda dali do local. Então, cada núcleo, cada lugar segue isso de pensar a transformação da sociedade como um todo, mas também vendo a especificidade de cada localidade. No nosso caso aqui em Roraima, a gente defende muito as questões indígenas e as questões camponesas, porque tem dentro do Levante pessoas que são de origens camponesas e pessoas indígenas. Então essas são as principais frentes dentro do Levante hoje. Então não tem uma frente unitária, vocês têm uma linha de atuação, uma percepção ideológica de transformação desse Estado. Exato. E isso vai se moldando conforme a realidade. O nosso lema é o povo no poder. Então nós acreditamos que só a partir do povo é que pode surgir a transformação. Não de cima para baixo, e sim da base, para que a gente possa transformar a sociedade como um todo. Darlene, o Estado brasileiro, ele passa por um processo de desfinanciamento da educação. Nós, apesar de termos conquistado o Fundeb, termos algumas conquistas, esse dinheiro muitas vezes não chega na ponta, né? Principalmente no interior do Estado. Recentemente nós vimos um movimento em Roraima e no Brasil, que é a militarização das escolas. Qual é a posição do Levante diante dessa militarização? O Levante, a gente inclusive já teve conversas sobre isso, né, nos nossos encontros de célula. Ele é totalmente contra essa militarização, porque a gente acredita que isso é uma forma de transferir para a escola, para os alunos e para os professores a responsabilidade de acabar com a violência. Sendo que a violência, ela é estrutural, ela vem da estrutura social, que se não for mexer nos alicerces, não adianta nada você militarizar a escola e colocar um sistema ali dentro da escola de proibicionismo, se na base da sociedade esses jovens eles não têm uma valorização deles quanto indivíduo. Então nós somos contra, porque nós acreditamos que a educação ela tem que ser popular, tem que ser libertadora, tem que ser emancipatória, não tem que ser doutrinadora. Correto. E por outro lado nós vemos o ataque do corte de recursos, né? Recentemente o governo federal extinguiu um programa que é o Pronera, que teve um papel significativo desde o final da década de 1990, principalmente no processo de acesso à educação para a população rural, para jovens rurais, mas também para a população adulta que teve o direito à alfabetização. Como é que o Levante, já que tem uma veia aí de organização camponesa, vê a extinção do Pronera? Olha, isso é uma coisa que eu posso falar com muita propriedade, porque eu fui professora do Pronera e eu sou estudante do curso de licenciatura em Educação do Campo, que de certa forma é dos braços aí do Pronera, né? Porque surgiu junto esse diálogo por uma educação do campo no Brasil. O Pronera foi a primeira ação e depois os cursos de licenciatura. E o Levante, ele tem um posicionamento totalmente contra, né, o fim do Pronera. Assim como o movimento por uma educação do campo a nível nacional já se posicionou, nós também nos posicionamos contra. E é muito triste, porque não foi só o Pronera que acabou, foram muitos sonhos, né, de pessoas que estão lá nas comunidades que foram descartados, sonhos de um dia ter um futuro melhor, de alcançar
novos horizontes de conhecimento mesmo, e que hoje essas pessoas não têm acesso, porque o campo é muito esquecido, as pessoas do campo, elas são relegadas a um lugar de pessoas que não têm cultura, que não têm conhecimento, e o Pronera era um projeto que vinha em contraposição a isso, era um projeto que vinha dando voz, dando espaço, validando os conhecimentos tradicionais dessas populações, e é a cara desse governo, acabar com o Pronera, né? Porque é um governo que não quer emancipação humana, né? É um governo que quer as pessoas ali sem conhecimento, sem saber quais são os seus direitos, sem ter voz para poder lutar pelos seus direitos. Então é uma luta muito dura, muito grande, e nós, enquanto Levante, nós vamos continuar lutando para que o Pronera volte, para que, mesmo que não seja agora, né, nesse momento, com esse governo que está aí, mas que o Pronera não acabe aí, que o Pronera foi algo que foi construído com muita luta, com muito suor, com muito sangue das pessoas do campo, e que formou muitas pessoas, e que médicos, professores, enfermeiros, muitas pessoas que hoje estão aí nas comunidades trabalhando, passaram por esse processo de formação. Então é um processo importantíssimo e que a gente não pode abandonar. Nós temos uma situação também que vem crescendo constantemente no nosso meio social, que é a questão da violência de gênero e das violências que se estabelecem por orientação sexual. Sim. E além de você ter esses atos, individualizados ou mesmo coletivizados de pessoas para com as mulheres e para com pessoas que possuem orientação sexual diversa do que se estabelece principalmente no cristianismo, nós temos um processo de institucionalização desses processos. Em Roraima nós temos a Lei 1245, que foi aprovada em 2018, que proíbe o debate de gênero dentro das escolas. Como é que vocês avaliam esse retrocesso? Olha, é algo preocupante, né? Porque proibir esse debate significa colocar a ignorância acima do conhecimento, né? Porque como que as pessoas vão poder se posicionar a respeito de algo se elas não podem nem falar sobre isso? Se elas não podem ter informações realmente sobre essas questões. Então, o Levante, dentro dos nossos princípios, nós somos totalmente contra qualquer tipo de discriminação, preconceito, e nós buscamos acolher as pessoas que nós convivemos no dia a dia e que passam por situações de constrangimento, principalmente dentro da universidade, que acontece bastante, assédio, constrangimento. E a gente busca acolher essas pessoas e fazer esse debate dentro da nossa célula. E é algo que é absurdo, porque é uma pauta que deveria ser debatida em todos os setores da sociedade, não só nas escolas, mas em todos os setores da sociedade deveria ser debatida essa pauta. E a gente vê que é um puritanismo e um falso moralismo, que é uma vergonha, sabe? Porque enquanto a gente está fazendo um discurso puritano e moralista, as pessoas estão morrendo. Isso. As pessoas estão sofrendo discriminação, preconceito, as pessoas estão acumulando traumas aí nas suas vidas, entrando em depressão, se suicidando por conta de ignorância, por conta de desconhecimento mesmo. Então, essa é uma das bandeiras importantes que o Levante traz, que é realmente procurar essas pessoas que estão à nossa volta, que sofrem esse tipo de preconceito, e acolhê-las. Então, nisso a gente está ampliando o debate, já que existe essa lei bizarra, né, aqui no nosso estado, é uma coisa terrível. Então, a gente procura fazer entre nós esse diálogo e ampliando ele aos poucos. A gente pode fazer muito mais se a gente tiver muito mais pessoas com conhecimento, né, que é o que falta na maioria dos casos. Construir uma sociedade mais justa, né, que respeite o outro, né, o desejo do outro poder estabelecer sua vida tem que ser respeitado. Não dá para ter uma normatização, uma padronização social. Isso não deu certo em nenhum momento da história. E a gente vê um governo como esse que está aí, que tem um discurso de Deus acima de todos e blá blá blá,
de que isso torna a discussão muito unilateral. Você vai discutir essa questão com pessoas que querem se fundamentar somente no discurso religioso, fundamentalista. Então esse discurso ele não pode imperar sobre todos, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua fé, tem o seu credo, e cada um escolhe viver a sua vida como quer, desde que siga as leis, né, vigentes no país, que elas possam ter liberdade de ser quem elas são, né, não serem reprimidas, oprimidas, marginalizadas apenas por serem quem são. Nós vivemos uma sociedade completamente dúbia, né? Que ao mesmo momento que elas defendem a determinadas institucionalidades, ela quer o fim de outras institucionalidades. Eu acredito que nós conseguimos, como sociedade, conquistas maravilhosas na Constituição que merecem ser preservadas. Dentre elas, as conquistas para os jovens. Esse governo, como você coloca, é um governo que não quer a autonomia e o bem-estar do povo, principalmente da classe trabalhadora. Como é que o Levante avalia o governo Bolsonaro diante dos ataques que ele tem feito à juventude? Olha, nós avaliamos assim que é péssimo, porque fora os cortes na educação, que é a base, né, de uma juventude, para uma juventude ter um futuro melhor, fora esses cortes na educação básica, fora os ataques à universidade pública, ainda tem essas questões trabalhistas, né, que hoje, com essas reformas, essas MPs aí, elas vêm para prejudicar o jovem, porque ela coloca o jovem numa situação muito difícil, né, de estar competindo no mercado de trabalho e ser inferiorizado por ser jovem, né? Isso. Então, você tem aí uma discussão muito ampla sobre esse tema, porque o governo Bolsonaro, ele ataca as minorias e ele ataca principalmente a juventude, porque a juventude é quem hoje está se posicionando nesse país contra esse governo, contra os ataques. Então a juventude é o alvo, né? Então, e mesmo assim a juventude não foge à luta, a juventude vai para as ruas. Um grande exemplo disso foram as últimas manifestações que tiveram no país, que foram basicamente movidas por essa força da juventude. Então nós, enquanto Levante, nós avaliamos que o governo Bolsonaro ele quer acabar com a juventude, principalmente a juventude periférica, a juventude negra, a juventude pobre, a juventude indígena. Então nós avaliamos que é um governo que é péssimo, que nesse sentido e em muitos outros sentidos vem contra tudo aquilo que nós acreditamos e tudo que nós lutamos para conquistar. Você traz, né, uma visão da questão trabalhista, e o governo ele tem, com essa carteira verde e amarela, vendido um discurso mentiroso para os jovens e para a sociedade, né? Ele propõe uma carteira verde e amarela onde ele retira direitos. E um dos principais direitos, Darlene, eu queria te escutar um pouco a respeito disso, é estabelecer um teto salarial. Ou seja, o jovem que tem entre 18 e 29 anos de idade, ele não vai poder receber mais do que 1,5 salário mínimos, o que daria hoje 1.560 e poucos reais. Como é que vocês veem isso? Vocês terem teto salarial, é um nível de exploração, estabelecer a exploração do jovem? Sim, assim, se a gente for ver, né, o jovem ele já tem muita dificuldade porque ele é cobrado para ter experiência, mas não é oportunizado para que tenha experiências. Então, nesse ponto, ele já está um pouco prejudicado. E aí vem essa carteira verde para acabar com o sonho do jovem de ser autônomo, de ter autonomia financeira, de poder traçar uma carreira, né? Põe um teto aí para o jovem que ele não pode alcançar mais do que aquilo, né? Então ele impõe limitações e restrições terríveis para o jovem. O jovem vai ficar abaixo sempre nessa hierarquia. Ou seja, você fazer uma universidade, se formar, por exemplo, como médico, mas para ser contratado você vai ganhar um salário mínimo e meio. Você não ganha o salário que o mercado pratica. A mesma coisa com professores, a mesma coisa com contadores, etc. É uma política de rebaixamento dos jovens e que atinge diretamente o jovem da periferia, o jovem camponês, porque ele retira outros direitos dessa juventude. Queria aqui te escutar. E o Levante na universidade? Quais são os principais projetos de vocês
dentro da Universidade Federal de Roraima? Não, o Levante hoje, ele está numa posição dentro da universidade muito boa, porque apesar de ser um grupo bem jovem, nós conseguimos uma aliança, uma articulação e conseguimos ter em nossas mãos o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, como uma ferramenta de luta mesmo da juventude. Esse grupo hoje que está dentro do DCE é majoritariamente composto por pessoas do Levante, então isso nos dá uma perspectiva bem melhor de atuação hoje dentro da universidade, porque fora a nossa célula, onde a gente debate sobre política, discute sobre questões raciais e de gênero e inúmeras outras questões, a gente tem dentro do DCE um espaço para dialogar diretamente com as instâncias superiores da universidade, para que os estudantes tenham voz e tenham vez. Então hoje, um dos nossos maiores projetos hoje é de politização mesmo, porque a gente avaliou depois das eleições de 2018 e com a gestão anterior que estava no DCE, de que o estudante ele não é politizado, ele não entende, não sabe fazer a leitura da situação política do país. Uhum. E isso é um atraso muito grande, porque ele se isenta de discutir as questões que são importantes para ele mesmo, enquanto estudante, enquanto jovem, ali dentro da universidade. Então hoje a gente faz encontros do Levante para discutir sobre questões importantes, principalmente fazer a leitura da conjuntura nacional, fazer a leitura dos retrocessos políticos que vem acontecendo no Brasil. E isso é uma das nossas principais frentes, fazer o jovem se interessar por discutir política, por compreender a realidade em que ele está inserido. E isso pra gente é o carro-chefe, porque a partir daí, com esse diálogo com os estudantes, é que os próprios estudantes vão poder demandar aquilo que o Levante precisa fazer para melhorar a condição desse estudante dentro da universidade. E a ideia de vocês como é que vocês pretendem conduzir esse processo na universidade? Encontros, seminários, rodas de conversa? Sim, nós estamos planejando realizar um simpósio e para isso a gente está dialogando com estudantes de diferentes áreas, para que a gente possa realizar um encontro onde a gente vai falar sobre direitos humanos, sobre saúde das populações LGBT e sobre muitos assuntos que hoje são pautas importantíssimas para os estudantes. E cada curso tem as suas questões específicas e vai trazer para a gente juntar tudo isso e fazer um simpósio e poder discutir essas questões de uma maneira mais ampla para ter mais visibilidade dentro da universidade. Então, um dos nossos projetos para esse semestre é realizar esse evento, que vai ser, a gente colocou como simpósio, mas a gente ainda está discutindo melhor como vai ser organizado, mas a ideia é que seja um dia de atividade dentro da universidade para movimentar em diferentes setores aqui dentro da universidade. Marlene, assim, nós temos na nossa periferia uma dificuldade imensa de debates políticos, principalmente sobre as realidades das políticas públicas que estão ausentes desses espaços. O Levante discute poder sair da universidade também? Sim, com certeza. E recente a gente teve uma alegria nossa, que foi uma estudante secundarista que quer entrar para o Levante, já está com a gente discutindo. Então é uma das coisas que a gente quer esse ano expandir mais, que é não só estar dentro da universidade, mas também ir para os assentamentos, porque a gente tem um diálogo muito próximo com o MST. Então a gente quer estar nos assentamentos também discutindo com esses jovens do campo. E a gente também quer ir nas comunidades indígenas, porque tem pessoas indígenas dentro do Levante hoje, que são estudantes, mas que também tem esse elo com a comunidade. Então a gente quer dar esse passo. O Levante é muito novo hoje e ele não é ligado a nenhum partido político, É independente, é ligado somente na esfera nacional ao próprio Levante, Então a nossa ideia é estar conquistando outras pessoas fora desse nicho nosso aqui da universidade. Nós estamos aqui dentro da Universidade Federal de Roraima, mas nós também temos pessoas do Levante que são da Universidade Estadual, então a gente já tem um elo um pouco
né, um braço um pouco maior, já saindo aqui do nosso ambiente daqui da universidade. Mas também a gente tem essa vontade de se aproximar com os estudantes secundaristas e tá caminhando para isso, né? Porque a gente vê com alegria de que tem pessoas jovens que estão interessadas em ampliar os seus conhecimentos e discutir e se juntar com outros jovens que também têm esse intuito. Então é algo que nos deixa muito felizes. Que bom. Bom, Darlene, eu queria agradecer imensamente o teu tempo. Eu sei que tempo de estudante, principalmente início de semestre, início e no DCE, nessa problemática toda que a gente vive dentro da universidade, né? Principalmente da questão da falta, né, do RU aí para os nossos estudantes. Era bom, dava para comentar um pouquinho isso antes de eu me despedir? Sim, importante. Quando você tocou no assunto, eu pensei, a gente não falou disso, era importante a gente ter falado, porque hoje a gente está vivendo uma situação muito difícil dentro da universidade, que a gestão anterior, né, não se preocupou em entregar o RU em funcionamento, e hoje o RU, que é o restaurante universitário, está de portas fechadas, e os estudantes de baixa renda, que são os que mais precisam desse restaurante, estão passando muita necessidade, né? Conheço pessoas que cozinham um ovo de manhã e traz para comer na hora do almoço com farinha, um ovo cozido, porque não tem outra opção, não tem dinheiro, e aqui dentro da universidade você não tem outros recursos, esse. E nós, enquanto Levante, nós vamos dar total apoio para o DCE, para que ele possa cobrar das instâncias superiores isso. E é algo que é emergencial, não é algo que dá para esperar, porque é fome, você está falando com a vida das pessoas. Como que um aluno vai vir passar o dia inteiro na universidade comendo um ovo com farinha, comendo um pedaço de pão, né? Tem que se alimentar para poder conseguir dar conta de cumprir a sua carga horária, estudar e desenvolver os seus projetos, né? Então, nós, enquanto Levante, nós repudiamos o que foi feito e o que está sendo feito, o descaso que vem acontecendo dentro da universidade com os estudantes. Não só a questão do RU, porque teve outra questão no início do ano, que foi, não pagaram as bolsas, né, para muitos estudantes que dependem das bolsas para comer, para pagar o aluguel, não pagaram, e aí o DCE teve que fazer arrecadação de alimento para doar para essas pessoas. Muitas pessoas estavam passando por dificuldades e se sentiam constrangidas de pedir ajuda, e nós, enquanto DCE, fizemos, né, nos bastidores ali para saber quem eram essas pessoas, para poder dar esse suporte. E a universidade não deu muito apoio para ninguém, ainda demorou muito tempo para emitir uma nota dizendo quando ia pagar os auxílios, né? Então tá vindo ladeira abaixo aí. Se nós enquanto juventude, nós enquanto estudantes, não nos movimentarmos para reivindicar, para colocar a nossa pauta na discussão da reitoria, a gente vai ficar aí sendo massacrado e passando por essas situações. Bom, eu quase esqueço, quase não falo do 18M, né? O 18 de março. Mas parece-me que foi cancelado. Fala um pouco, os cortes continuam, os ataques à universidade continuam e a resistência vai continuar, independente de ter sido cancelado ou não temporariamente. Vai continuar. Nós deliberamos em assembleia os estudantes de que nós vamos planejar um ato para o dia 18. Não vai ser na rua, vai ser dentro da universidade. Ainda não está definido como vai ser, mas nós não vamos nos calar, não. Nós vamos nos posicionar contra esses cortes, e a situação do restaurante universitário é um reflexo de tudo isso. Tá mostrando pra gente que os cortes não param, porque onde está o recurso, né? Onde está esse recurso para custear o restaurante, para ele estar em funcionamento? O semestre já começou, né? Então esse restaurante já era para estar funcionando. Então, no 18M, ainda não tem exatamente como vai ser, mas nós estamos dialogando dentro da universidade para fazer um ato, de alguma forma, nos posicionarmos contra todas essas questões que vêm atingindo a educação brasileira. Mas, independente de como vai ser, 2020 vai ser um ano de lutas. Sim, continua, né, a nossa luta, que 2019...
foi um ano de muita luta, muita resistência para nós aqui dentro da universidade, porque a gente foi perseguido, principalmente as pessoas que estão diretamente envolvidas com a luta de classes, as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse projeto popular de sociedade, foram atacadas, foram perseguidas, e nem por isso deixaram de se manifestar, deixaram de continuar na luta, né? Então, acredito que 2020 nós vamos estar mais fortalecidos ainda, porque se a gente passou tudo que a gente passou em 2019, né? Mesmo com esse governo, o primeiro ano sendo um fracasso, e 2020 a gente vai continuar aí juntos para continuar lutando por uma sociedade melhor. Darlene, eu queria agradecer, é um abraço, para mim é uma satisfação poder te encontrar hoje nessa entrevista, nesse momento aqui. E fica com você as palavras finais. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, assim, de poder falar um pouco sobre esse movimento tão bonito, que eu sou apaixonada, que era algo que há alguns anos eu já queria trazer para cá, e de repente eu encontrei alguns amigos que também se apaixonaram por isso e disseram, não, vamos construir esse movimento aqui. Então é ótimo poder ter esse espaço de falar sobre esse movimento, que é um movimento novo aqui em Roraima, e que a gente só quer chamar as pessoas, vem pro Levante, vem construir com a gente a luta, vamos mostrar a força e a garra da juventude. Bom, brigadão a você. Terça-feira que vem estamos de volta com mais uma entrevista. Muito obrigado.